Lembrar é preciso. Memórias da militância estudantil na UFMG. Há 50 anos era instaurado o regime militar no Brasil, que só terminou mais de 2 décadas depois. Durante este período, incontáveis são as perdas, as vítimas e as cicatrizes que a ditadura deixou na memória e no futuro do país. Por isso, no ano em que o golpe militar de 1964 completa meio século, uma mensagem se torna crucial: lembrar é preciso. Nesta série de reportagens, você conhece a história de 4 estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, pessoas que entregaram suas vidas em prol da liberdade de uma nação e que contribuíram para a restauração da democracia no Brasil. Mais de 2.000 quilômetros de distância separam Xambioá, no atual estado do Tocantins, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Na guerrilha do Araguaia, atuando na frente camponesa de combate à repressão, o acordeon era o que aproximava Valquíria do seu lar. Ao som de Valsa Branca, canção predileta de sua avó, a militante sentia-se novamente em casa. Enquanto isso, em Pirapora, sua avó Rita não fazia ideia do paradeiro da neta. No bairro Floresta, em Belo Horizonte, seu Edwin, Dona Odete e a irmã mais nova, Valéria, aguardavam notícias de Valquíria. A família já esperava pelo caminho que escolhera. Mesmo antes de entrar no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais, Valquíria Afonso Costa já se engajava em movimentos sociais e contrários ao regime ditatorial. Presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Educação, as panfletagens e passeatas eram rotina na vida da militante. Durante o tempo em que atuou no movimento estudantil, ela nunca foi presa, porém já havia sido fichada pelo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. Um dos motivos que influenciaram em sua decisão de sair da capital. Em 1972, entrou na militância do Partido Comunista do Brasil. Foi quando optou por outra frente de luta contra o regime militar. Sua irmã Valéria Costa sabia que, mesmo pressionada, Valquíria não deixaria o combate ao regime. Eu vejo que foi um erro, que o país não estava preparado para o que eles estavam sonhando, não. Era muita coisa que borbulhava nessa época, sabe? E acentuava ainda mais a consciência política da gente. Então, misturada com essa base religiosa de justiça social, e mais ainda as informações do meu pai, e mais ainda a conscientização política dentro da própria faculdade, foi isso que levou ela a tomar uma decisão radical de ajudar um povo que estivesse precisando mais ainda dela, que era o movimento camponês. Durante o tempo em que esteve na Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no movimento estudantil, Valquíria conheceu Idalísio Soares Aranha. Ele era estudante de psicologia da UFMG e também participava dos movimentos de combate à repressão. Assim como a namorada, Idalísio se filiou ao partido e seguiu para o movimento camponês. O PCdoB havia montado um plano de combate à ditadura que tinha como foco os trabalhadores do campo. O objetivo do partido era construir no interior do Brasil um exército popular de libertação que se expandisse para todo o país. A partir de 1966, o PCdoB começou a enviar alguns de seus militantes para esse projeto, que tinha como base as revoluções cubana e chinesa. Em 1972, o casal seguiu para a guerrilha camponesa sem conhecer ao certo seu destino, mas com a certeza de que iriam continuar lutando contra a ditadura militar. A irmã Valéria Costa lembra do momento em que Valquíria conta sobre a sua escolha. Como a repressão estava muito acirrada já nessa época, eles não haviam sido presos ainda, apesar de todos os dois terem ficha no DOPS, aí eles decidiram largar o movimento estudantil. Quando a Valquíria nos comunicou, eu não tenho certeza para te falar se ela não sabia ou se ela não quis contar. Mas ela falou que iria para São Paulo e lá ela ia receber a informação de para onde eles iriam. Mas que ela sabia que eles iam aderir ao movimento camponês. No Araguaia, os militantes eram divididos em 3 destacamentos de atuação, o A, B e C.
Os grupos eram distribuídos em diferentes regiões para dificultar a descoberta da guerrilha e também para disseminar os ideais políticos. Mas os trabalhos de militância do PCdoB no campo duraram somente 7 anos. No começo de 1972, mesmo ano em que Valquíria segue para a guerrilha, o Exército Brasileiro descobre o plano do PCdoB. A partir de então, estava traçado o fim do Araguaia. Antes do confronto final, em 1973, 2 outras tentativas de destruição da Frente de Combate Rural do PCdoB aconteceram. A primeira, em abril de 72, quando os militantes conseguiram expulsar as forças armadas do local, mas ocorreram algumas perdas, como a morte do namorado de Valquíria, Idalísio Aranha Soares. Um ano depois, em abril de 73, o exército faz outra investida e consegue enfraquecer a guerrilha, mas não destruí-la. O que acontece na terceira investida, no final de 1973. A ação foi planejada por mais de 6 meses pelas Forças Armadas, com agentes infiltrados na comunidade local, além do enorme poder bélico. Como já estavam fracos e alguns mutilados por causa dos outros enfrentamentos, os militantes do Araguaia não conseguiram conter a operação que exterminou o grupo de guerrilheiros. Alguns foram fuzilados antes mesmo de saírem do destacamento. Outros conseguiram escapar. Valquíria foi um deles. A partir daí, 9 meses a separaram da morte. Durante o mesmo período, entre janeiro e setembro de 1974, sua irmã Valéria gerava o primeiro filho. Alisson Costa, hoje com 40 anos, fala sobre o orgulho que sente de sua tia. Eu pesquisei muito, já fiz viagem ao Araguaia, tenho as minhas conclusões, tenho as minhas ideologias sobre tal, e eu tenho ela como uma heroína do país, que conseguiu mudar a história do país, do jeito deles, mas querendo ou não, conseguiram mudar a história do país e olha lá se não tiveram um pouquinho de influência na história do mundo, né? Durante o período em que os militantes do exército procuravam e capturavam os guerrilheiros que conseguiram fugir, Valquíria ficou escondida nas matas do Araguaia até o momento em que a fome e o cansaço foram mais fortes e ela decidiu procurar ajuda. Além de se organizarem contra o regime ditatorial, os militantes também participavam do cotidiano dos moradores da região. Os que eram médicos faziam consultas a quem precisasse. Quem era professor, como Valquíria, ensinava a ler e a escrever. Mas ela fazia mais do que alfabetizar os ribeirinhos. A militante dividia com eles a companhia do seu grande amigo, o acordeon. Por essa proximidade, Valquíria acreditou que o melhor fosse procurar alimento e abrigo com alguns moradores da região. Porém, a ambição havia tomado o lugar da cumplicidade. Enganada, Valquíria foi entregue aos militares em troca de 5.000 cruzeiros. Ela foi presa a uma cadeira pelos moradores e entregue ao exército, que a levou de helicóptero para a base militar montada no Araguaia. Sua prisão representou o fim da operação de militância no coração do país, pois tinham capturado o último dos 69 membros da guerrilha. Traída, frágil e sozinha, nas mãos dos algozes, Valquíria estava agora lançada à própria sorte. Torturada e executada com 3 tiros na cabeça, ela foi supostamente enterrada ao pé de um jatobá, na base militar da região. Das barbáries que foram cometidas com ela, talvez a maior tenha sido a de ser negado aos seus familiares o direito de enterrar o seu corpo, e a tortura pela qual passou Valquíria se estende até hoje, já que a dor sofrida por ela continua a latejar no peito dos seus familiares, que por anos sofreram com a incerteza da sua morte. Valéria conta que por quase 10 anos ficou sem saber do paradeiro da irmã. Já era 1978, aquela chamada abertura política do Figueiredo, liberou-se a imprensa e a editora Alfa Ômega lançou uma revista com o nome Guerrilha do Araguaia, com uma entrevista do José Genuíno contando o que tinha acontecido, e também essa revista divulgou o relatório do Arroio. O Arroio era um dos líderes antigos do PCdoB que estava lá no Araguaia. E ele fazia um relatório, uma espécie de um diário da guerrilha.
Então a gente teve acesso à vida deles no Araguaia, inclusive a ida deles para o Araguaia foi através dessa revista. Em 1975, todas as bases militares da região passaram por um processo de extermínio de qualquer indício que pudesse comprovar a atuação do Exército no Araguaia. Instalações derrubadas, documentos queimados e os corpos que haviam sido enterrados na região foram removidos, o que praticamente impossibilitou que os familiares encontrassem os restos mortais dos militantes. Junto com o grande anseio de resgatar o corpo de Valquíria, Edwin Costa cultivava o desejo de ver escrito na lápide da filha a mensagem deixada por ela e por todos os militantes que deram a vida pela restauração da democracia. Pensam que me mataram? Ressuscitaram um ideal. Pensam que me enterraram? Plantaram uma semente. Edwin morreu em 1996 sem conseguir realizar o seu sonho. Seu falecimento aconteceu 3 meses após a divulgação oficial da certidão de óbito de Valquíria, registro esse que ele nunca teve coragem de ler. 2 anos antes, em 1994, Dona Odete, a mãe de Valquíria, sofreu um acidente vascular cerebral. Uma das sequelas foi a perda de parte da memória. Durante os próximos 7 anos, Dona Odete viveu sem perguntar por Valquíria, porque já não se lembrava mais da filha. Valquíria Afonso Costa, 27 anos, nascida em Uberaba, filha de Edwin Costa e Odete Afonso Costa, estudante de pedagogia da UFMG, militante do PCdoB e guerrilheira no Araguaia, última militante capturada na guerrilha, condenada à morte sem julgamento por cometer o crime de lutar por um país livre.